Vamos lá, muito boa noite, muito bem-vindos todos ao episódio 23 do Café com Ferri. Eu sou Felipe Corleta, aqui ao meu lado o Rafael Ferri, host principal desse podcast. Queria começar aqui, como sempre, agradecendo os nossos patrocinadores, Sérgio K, olha a camisa bonita do Sérgio K, e também Minerva Foods. Aliás, temos aqui um cliente da Sérgio K, fiel. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, homem que combate o crime. Futuro governador do Estado de São Paulo também cá está. Queria agradecer demais a presença do Derrite aqui hoje. A gente sabe que ele tem uma agenda ocupadíssima. Essa função não é fácil, né? Principalmente no Brasil, com a criminalidade que a gente enfrenta hoje, né? Um país que só prende gente pobre, né? Os ricos estão todos liberados. Derrite, obrigado pela presença. Prazer tê-lo aqui conosco. E eu começo perguntando um pouco sobre a tua história, que ela se confunde um pouco aí com a segurança pública. E eu acho que o pessoal já te conhece um pouco, mas a gente sempre dá uma introdução rápida, para a gente poder falar das pautas aqui que realmente a gente acha importante. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, depois de tanta insistência do Ferri aí, paciência, inclusive, para a gente conseguir adequar a agenda, estar aqui para bater um papo. Eu agradeço, é um prazer estar aqui. Falar sobre segurança pública, que mais do que uma bandeira, é um ideal de vida que eu sigo aqui no Brasil, como você mencionou. Eu sou natural de Sorocaba, filho do seu Francisco, da dona Maria Tereza, marido da Yara, pai do Gabriel e do Gustavo, que são a alegria da minha vida, minha família, depois de Deus é tudo na minha vida. Em terceiro lugar, sou muito grato à Polícia Militar, porque com 18 anos de idade, era meu sonho, né? Estudei em escolas públicas lá em Sorocaba, meu sonho era ser oficial da Polícia Militar. Na época eu passei na FUVEST, que era o vestibular para ingressar na Academia do Barro Branco, Academia Militar que forma os oficiais da PM de São Paulo. E com 22 anos me formei, fui trabalhar em Osasco. Conheci a minha esposa, inclusive, no período da Academia Militar. Minha esposa é oficial da Polícia Militar também. Estava programando a minha vida para voltar para o interior, como todo jovem do interior quer voltar para suas origens. Mas eu comecei a gostar demais da atividade policial, da parte operacional especificamente. E depois de trabalhar em Osasco, meu sonho passou a ser trabalhar na rota. Consegui ter essa oportunidade profissional, né, realizar esse sonho profissional. Na época o Coronel Telhado era o comandante da rota, então no final de 2009 eu consegui a minha transferência para lá. E trabalhei de 2010 a 2013 na rota. Fui convidado a me retirar, né, transferido da rota contra a minha vontade, na época justamente por ter uma postura, e não é exclusivo meu, né, do Derrite isso daí. Na época a gente enfrentava o crime organizado. O Ferreira Pinto era o secretário, mas com a saída do secretário mudaram praticamente todos os oficiais da época lá. E eu, entediado em trabalhar em serviços administrativos, fiquei trabalhando na escola de formação de soldados, que era muito legal também. Pegava aquele cara que estava com gás, entrando na instituição querendo defender a sociedade. Mas eu queria voltar sempre para a parte operacional e achei um jeito de voltar indo para o Corpo de Bombeiros, porque em São Paulo, pelo menos por enquanto, o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar. Aí prestei um concurso interno, fiz uma prova teórica lá que envolvia física, química e matemática, mais os testes físicos, natação, exige bastante do bombeiro a parte física. Depois de um ano de especialização, fiquei mais 3 anos, né? Então de 2015 até 2018 fiquei no Corpo de Bombeiros. No finalzinho eu tive a oportunidade de trabalhar como porta-voz da instituição. E aí, em 2018, eu saí candidato a deputado federal. Minha primeira eleição direto para deputado federal, sem apoio de praticamente ninguém, assim, em especial da classe política, né? Um prefeito, um vereador, ninguém me apoiou. Sem aqueles milhões de fundo eleitoral para conseguir uma eleição, mas graças à rede social, porque na época que eu trabalhei na rota tinha uma certa divulgação, né? Desse trabalho dos policiais. Enfim, eu acabei aparecendo em grandes operações. E aí eu tive quase 120 mil votos na primeira eleição. E lá na Câmara tive a oportunidade de montar uma equipe profissional. Acho que esse foi o grande diferencial do meu primeiro mandato. Eu fiz processo seletivo para todas as funções. Então a função de orçamento público, parte jurídica, que é o doutor Diego, que é mestre e doutor em Direito Constitucional, o Keynes, que era o chefe de gabinete, enfim. Então montei um timaço lá. A Luana, que era jornalista e continua até hoje comigo, assessora de imprensa, trabalhou os 4 anos como deputado, depois foi para a secretaria comigo, está lá até hoje. A gente montou um time livre de conchavos, assim, um time bem técnico para
e encarar o desafio do mandato. Eu já era formado em Direito, depois da Academia Militar eu fiz Faculdade de Direito e fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional no Damásio, assim, sem querer fazer propaganda, mas uma especialização muito boa. Você quer fazer uma especialização, qual é a propaganda? Foi o curso do Damásio, Direito Constitucional, muito bom. Porque eu estava me preparando para exercer a função como parlamentar, e o direito constitucional é a base de quem quer legislar. E aí, nesse mandato, eu soube assim, focar naquilo que era mais relevante, tem alguns projetos aprovados, eu sou coautor do Marco Legal das Startups, junto com o JHC, atual prefeito de Maceió, do teste do pezinho ampliado na Rede SUS, mas o projeto que deu mais visibilidade, que era uma das minhas principais lutas aí, é acabar com a saída temporária de preso, e eu consegui aprovar na Câmara esse projeto. Eu fui o relator do projeto porque eu era um dos autores, então tinha 70 projetos que tratavam desse tema. E eu não poderia ser o relator tendo um dos projetos sendo autor de um dos projetos. Aí eu arquivei o meu projeto, fui no Arthur Lira, presidente da Câmara, falei, Arthur, deixa eu relatar esse projeto aqui, eu apresento um substitutivo. Então, na verdade, eu juntei os 70, apresentei um só nesse projeto, que muitos falavam assim, diminui de 5 para uma saída. E eu queria acabar de uma vez por todas, porque os números provavam que era um absurdo, isso só existe no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, agora como secretário no setor de estatística nosso da secretaria, eu fiz a conta de 1 por 1, de 2006 até 2023. E a imprensa, às vezes setores da imprensa têm a mania de divulgar, não, mas só 4, 5, 6% não voltam para os presídios depois de saída temporária. Só que a cada saída em São Paulo, são 35 mil em média que são liberados. Se você começar a colocar o percentual em cima disso, de 2006 a 2023 foram mais de 128 mil criminosos que saíram pela porta da frente na saída temporária e não voltaram. Sem contar que no período das saídas, que são 5 oportunidades, que eles ficam 7 dias afastados sem ter que voltar ao sistema prisional, a maioria deles cometem crimes como roubo, como estupros, assassinatos, outros cumprem missões do crime organizado. Então essa bandeira que eu levantei no Congresso no primeiro mandato deu muita visibilidade, razão pela qual eu entendo que eu fui reeleito com mais do que o dobro de votos da primeira eleição, com 239.772 votos. Fui o 11º do estado, 22º do Brasil em números absolutos. E nesse contexto, a gente estava aqui em São Paulo vivendo uma lacuna de liderança política para assumir o governo do estado. Eu trabalhei como vice-líder do governo do presidente Bolsonaro no primeiro mandato. E acompanhei muito as pautas do Ministério da Infraestrutura na época do ministro Tarcísio de Freitas. E a gente começou um trabalho lá de convencimento do então ministro a ser candidato a governador em São Paulo para 2 missões. Primeiro, porque existia uma lacuna e para que fosse preenchida por alguém com esse perfil de entregas de resultados, que é o perfil do governador. E o segundo ponto, alguém que fosse ajudar o presidente Bolsonaro no primeiro e no eventual segundo turno, porque os outros candidatos não iriam dar palanque nem pedir voto pro Bolsonaro. Deu certo o nosso projeto parcialmente, né? O governador Tarcísio foi eleito, infelizmente o presidente Bolsonaro perdeu a eleição. E eu fui o responsável, né, por coordenar o plano de segurança pública do então candidato Tarcísio de Freitas, à época ministro. E eu fiz um plano de segurança pública ousado, colocando vários itens lá, aumento de efetivo policial, aumento de salário logo no primeiro ano de governo, uso da tecnologia, criação de um programa de governo com base em tecnologia para combater a mobilidade criminal, combate ao crime organizado, o alicerce da gestão, é uma força-tarefa de investigação das polícias, o combate efetivo à Cracolândia, ao ecossistema criminoso, e pensando assim, o cara que pegar essa secretaria tá lascado, porque o tanto de coisa que eu coloquei aqui, o cara vai ter que cumprir, sem imaginar que eu seria o secretário, né? E daí, no meio do primeiro para o segundo turno, o governador Tarcísio me chama e fala, Derrite, parabéns pela reeleição, baita vitória, mas é o seguinte, vai montando o seu time que você vai... Quero te convidar para assumir a secretaria. Eu, governador, agradeço, mas quero ir para o meu segundo mandato e tal. Falei, não, negativa. Você me colocou com outras pessoas, claro que não fui eu, né? Mas eu preciso de você lá. E eu aceitei o desafio e cá estamos nós aí, de maneira resumida, essa é a minha história pública aí. Uma boa história. Se você perguntar sobre a rota, por que foi convidado a se retirar da rota? Tu mandou muito vagabundo pro cemitério? Todos que trabalharam lá nessa época e trabalham lá, a rota não atende ocorrência de briga entre marido e mulher, vizinho com som alto, combate ao crime organizado. Então, não é um privilégio do Derrite isso, mas assim, a gente acabou tendo muitas operações, confronto com o crime organizado, enfim. E aí a política da época, né, o poder decisório, achava que não era o ideal
ter policiais combativos. E na época o governador era o atual vice-presidente da República, né? E aí solicitaram, não sei Chuchu se... não quer criminalidade, não Pois quer é. cara duro lá. Aí eu fui, nesse contexto, não só eu, mas mais de 15 oficiais foram transferidos, enfim. Tu A acha- própria instituição punia quem tinha o número X de Você ocorrências. acha que vagabundo bom é vagabundo morto? Eu acho que não, Ferri. E aí, esse é um equívoco que muitas pessoas repetem, por quê? Criminoso bom é criminoso preso, mas pagando adequadamente uma pena pelo crime que ele cometeu. Porque o que eu defendo é a reforma do sistema de justiça criminal. E eu senti na pele isso. Não adianta você ter um número exponencial de confrontos, porque isso não vai resolver o problema. O crime vai continuar acontecendo. E aí você tem dois problemas. O crime continua acontecendo, não resolve o problema, e você tem o policial no meio de uma fogueira. Porque quando ele participa de um confronto, isso gera um processo crime, ele tem que gastar dinheiro com o advogado, ele é afastado das suas atividades, fora a questão psicológica, que alguns ficam abalados. Então, o que eu defendo? Eu defendo que a gente tenha a reforma do sistema de justiça criminal e o encarecimento do custo do crime. Vocês que trabalham aqui com o mercado financeiro, um norte-americano que escreveu a teoria econômica do crime chama Gary Stanley Becker, famoso americano, escreveu a teoria econômica do crime em 1968 e recebeu o Nobel em 92 por essa obra, e fala que o crime é uma atividade econômica como outra qualquer. E que o indivíduo, quando vai cometer um delito, ele toma uma decisão racional visando os benefícios que ele vai obter, qual o lucro que ele vai ter, lucro financeiro. Então, nos países desenvolvidos, onde a lei é rígida, onde o criminoso efetivamente fica preso, se ele for condenado a 15 anos de prisão, ele vai ficar 15 anos preso, o crime deixa de ser uma atividade econômica favorável, porque o custo do crime é muito alto. Mas num país como o nosso, onde existe audiência de custódia, aliás, onde o ministro da Justiça e Segurança Pública comemora publicamente o índice de mais de 50% de soltura na audiência de custódia. É algo bizarro. Você vê como o governo federal está completamente perdido na pauta da segurança pública. Quem é o ministro da Segurança Pública? Atualmente, o ministro Lewandowski. Então, eles não conhecem, assim, eu tenho um respeito por ele, enfim, foi desembargador aqui do Tribunal de Justiça, mas eu estou falando tecnicamente, nunca foi a praia do ministro combater o crime organizado especificamente. Então, onde você tem audiência de custódia, que foi incorporada no nosso ordenamento jurídico por uma resolução do CNJ, que é um absurdo. Quem tem a obrigação de legislar no país é o Congresso Nacional e não o CNJ. Num país onde o ordenamento jurídico previa pelo menos saída temporária, prevê visita íntima, auxílio reclusão, que paga muito mais do que o salário mínimo. Então, progressão de regime de cumprimento ficar de preso, pena. né? Pra ganhar mais que... Economicamente, é vantagem. É claro que existe uma decisão moral do cara de entrar na vida delituosa ou permanecer nela. Mas o Estado não pode fornecer subsídios para incentivar. Pelo contrário, a gente tem que desestimular. E a legislação é o principal fator dissuasivo nesse contexto, por isso que eu defendo a reforma do sistema de justiça criminal, passando inclusive pelo sistema prisional, que aqui em São Paulo não é de minha responsabilidade. Resume essa reforma rapidamente pra gente. Sobre impunidade? A legislação ela tem que tratar o criminoso reincidente, o membro de organização criminosa, indivíduo que comete crime mediante grave ameaça ou violência de forma diferente. E o traficante de drogas, porque o crime organizado, a fonte de receita do crime organizado é o tráfico de drogas e o tráfico internacional de drogas. Então esses delitos têm que ser punidos severamente. Ele não pode ter um artigo lá, 157 do Código Penal, que fala que ele cometeu um crime, um assalto com um revólver, com uma pistola, ele vai ser condenado a 12 anos de prisão. Aí vem a lei de execuções penais e fala, veja bem, ele é um réu primário, então ele vai cumprir 1/6 da pena. Não pode acontecer isso. Não é? Bom, tem vários casos de criminosos que mataram os pais, matou o filho, e o cara começa a receber benefício de saída temporária, progressão de regime, e daqui a pouco tá na rua. Mas aquela história que o cara cai na prisão lá, os caras... tem uma justiça lá interna, não tem? Não, existe sim, mas aí é um ponto que a gente precisa tocar que pouca gente fala. O sistema prisional, aqui em São Paulo, tem uma secretaria específica que é a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária. O Estado tem a obrigação de dar oportunidade para aquele indivíduo que quer mudar de vida. E como que a gente vai fazer isso? Não é deixando o cara à vontade tendo visita íntima, é obrigando o cara a trabalhar. A legislação proíbe que a gente obrigue o criminoso a trabalhar. Eu sou a favor de que a melhor maneira de ressocializar o indivíduo é mediante o trabalho. Até criando lá um
um fundo para ele lá, uma conta bancária, de quando ele cumprir toda a pena dele, seja 10, 15 ou 20 anos, que ele saia, ele tenha, primeiro, ele aprendeu uma profissão, e segundo, ele tem um recurso que ele conquistou através do suor. Dificilmente esse cara vai voltar a cometer delitos. Uma parcela mínima vai porque é falta de caráter. Mas o Estado tem que dar essa oportunidade para o indivíduo. Mas hoje o cara que está preso, ele tem a oportunidade de trabalhar em que... Se puder explicar pra gente. Tem empresas, por exemplo, que solicitam mão de obra, só que como o Estado não pode obrigar, ele não pode obrigar, é uma parcela mínima que acaba aderindo. Se a gente não obrigar ele a trabalhar, e não digo para diminuir pena não, porque eu sou completamente contra a diminuição de pena. Cometer um crime, 12 anos de prisão, vai cumprir 12 anos do regime fechado. É o que funciona em países desenvolvidos. Agora, fornecer meios para que ele tenha uma válvula de escape, porque senão a sociedade acaba sendo prejudicada, porque ele vai voltar para a rua e vai cometer novos delitos. Tanto é que a reincidência criminal no estado de São Paulo beira 69%. Ou seja, de 7 em cada 10 indivíduos que saem do sistema prisional voltam a cometer crimes e são presos pela polícia. Porque eles não são ressocializados. Mas quais foram os países que deram certo a Estados Unidos, ressocialização? Quantos por cento das pessoas... Aí eu não tenho esse dado, mas Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, eles têm um tratamento diferenciado para o criminoso reincidente, para o criminoso que comete crime grave, para o criminoso que... Lá eles têm pouco também, mas que pertence à organização criminosa. E é isso que eu busco alertar no Congresso Nacional, porque senão o crime organizado aqui em São Paulo tem o PCC, mas tem várias facções espalhadas pelo país, eles estão se infiltrando em todos os setores da economia. Tivemos operações aqui em São Paulo no transporte municipal, a maior capital da América Latina. A empresa UpBuzz e a Transwolf, a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de reais do crime organizado, do tráfico no transporte municipal. Agora, na Cracolândia, nós tivemos as 5 fases da Operação Downtown, da Polícia Civil, do DENARC, identificou e conseguiu o fechamento via autorização judicial de 78 hotéis e hospedarias. O que eles faziam? O hotel funcionava como um centro para armazenar droga, um espaço para o usuário consumir lá o entorpecente, fazer uso da droga, e no terceiro ponto usava o CNPJ para lavar o dinheiro do tráfico. A gente descobriu isso depois de 1 ano de investigação, coisa que ninguém fez até hoje. Então, se a gente não atacar esse ecossistema criminoso, e especialmente como que eles estão impedir a lavagem de dinheiro, dentro da nossa estratégia parece simples, mas é algo bem complexo. Mas busque captura das principais lideranças do crime organizado, inviabilizar a cadeia logística do crime, ou seja, o criminoso, a organização criminosa, se utiliza da infraestrutura aeroportuária, rodoviária do estado de São Paulo, que é muito bem estruturado, para o escoamento do mercado ilícito. Quando eu falo mercado ilícito, é cigarro, droga, arma, principalmente droga, para chegar até o Porto de Santos, que de 2014 para frente passou a ser o segundo maior exportador de cocaína do mundo, só perde para o Porto de Guayaquil, no Equador. Então, se é dessa maneira que o crime organizado... Mas não tem cachorro lá para... É competência do governo federal, Porto, a área portuária. Como eu não posso colocar lá o meu time lá dentro do porto para fazer um trabalho... Se cachorro lá, vai pegar tudo. Não é nem cachorro. Hoje em dia você tem uns scanners, né, uns raios-x gigantes que consegue ver no container, porque principalmente vai para o container. Agora estão utilizando mergulhadores profissionais para colocar no casco do navio. Para quem ainda não me segue, olha lá na rede social, @GuilhermeDerrite. Aliás, o Instagram tá me boicotando. Você coloca Guilherme Derrite, não aparece. Tem que dar um buscar, vai lá onde tem o selinho azul. Quem combate a criminalidade não aparece. Pois é. Aí tem uma operação do COI, que são os caveiras daqui da Polícia Militar, do Comando de Operações Especiais, que eles pegaram 140 quilos de pasta base de cocaína no casco do navio. Eu vi. E vejam vocês, economicamente é muita vantagem, porque o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína. Acho que todos sabem. Mas nós somos vizinhos dos maiores produtores de cocaína do mundo. Peru, Colômbia, Bolívia, o Paraguai, um entreposto ali de maconha. O quilo da pasta base que sai da Bolívia, que custa cerca de $1.000, é vendido no mercado consumidor interno aqui. O Brasil é um país muito populoso. Infelizmente, muita gente usa cocaína. É vendido na média $5.000. Já é um negócio lucrativo, mas pode chegar e chega em alguns países da Europa, da África e da Ásia a $80, $90 mil o quilo da pasta base. Então, esses 140 quilos de pasta base faz vezes $90 mil. Quanto que eles não vão lucrar com essa operação? Imagina com os containers. Então, como eu não tenho... $15 milhões. Como eu não tenho autonomia para atuar dentro do Porto de Santos, a nossa estratégia,
busca e captura das principais lideranças para desarticular a organização e inviabilizar essa cadeia logística, o caminho até a chegada do Porto de Santos. Aí vem o aumento exponencial, por exemplo, na capital de... Mas você pode fazer uma blitz na entrada. É o que a gente está fazendo. A Polícia Rodoviária aumentou em mais de 80% as apreensões de droga durante a nossa gestão. Na capital, o aumento de apreensão de cocaína já passou de 60%, 133% no geral. E uma terceira ponto da estratégia, busca e captura das principais lideranças, inviabilizar a cadeia logística do crime e impedir a lavagem de dinheiro. Aí vem essas grandes operações. A última operação da Polícia Civil, a quinta fase da Downtown, a gente teve autorização para bloquear mais de 200 milhões de reais de contas, CNPJ, CPFs. A operação anterior da Polícia Civil bloqueou 8 bilhões de reais. Tu acha que é por isso que teve as queimadas? Cara, Foi um ataque, foi um contra-ataque do crime organizado? Teve ação criminosa e teve o fenômeno natural. Eu acho que o crime organizado se aproveitou do momento, que é um momento que normalmente tem mesmo, e porque alguns incêndios criminosos foram comprovados. A gente prendeu alguns criminosos bem próximo às usinas, tentando uma tentativa do PCC de fazer a depreciação da usina depois de uma catástrofe, para depois, quem sabe, o crime organizado não oferecer ali a compra dessas usinas produtoras aí de etanol. Enfim. Ô Derrit, você está contando de várias operações que vocês fizeram, e eu queria te fazer uma pergunta voltando um pouco na tua história e no Derrit. Porque, segundo alguns jornais, recentemente teve um plano de atentado contra a sua vida. E a pessoa foi presa no PCC. Eu queria te perguntar como é viver sob essa ameaça de morte. Lógico que requer uma coragem absurda a exercer o seu trabalho. E se vale a pena pelo trabalho, como é que você está lidando com isso? Cara, eu falo muito pouco disso. E vou falar pouco disso também. Mas eu sou extremamente católico. Uhum. E eu devo essa minha eterna conversão, porque na doutrina da Igreja Católica, a conversão é um processo que dura durante toda a nossa existência. A minha esposa, então os nossos filhos são criados na igreja, a gente vai à igreja, pode ver que você não vai ver uma foto minha na igreja, dificilmente, porque eu não misturo as coisas, entendeu? Mas eu só tenho uma explicação, eu estou aqui porque Deus quis. Primeiro porque isso é bíblico, né? Toda autoridade é concedida porque Deus coloca as pessoas para exercer determinadas funções. E eu sou um improvável, um cara que estudou em escola pública, que achava que estava no auge, no ápice, passando na Academia Militar do Barro Branco. Depois me tornei deputado federal. Assumi a Secretaria de Segurança Pública, que é uma pasta extremamente relevante, com a prioridade que está sendo tratada no governo do governador Tarcísio. Eu já estava... Porque na época que eu era tenente na rota já existiam essas ameaças. Então... Quem sofre um pouco mais fica preocupado é a família. Agora, lógico que não é confortável andar com escolta 24 horas por dia. Meu filho de 6 anos de idade, mais novo, vai para a escola com um veículo blindado, com um policial com um fuzil na escolta. Ele ainda não entende isso, mas é um sacrifício que eu faço em prol da população, cara. Alguém tem que ter, assim... Mas não sou o homem mais corajoso do mundo, não. Eu não tenho essa pretensão. O que eu acredito fielmente é que eu estou cumprindo uma missão de Deus aqui. Eu não vou retroceder e não vou parar, mas quem acha que eu vou me abalar com isso está completamente equivocado. Tanto é que eu não divulguei para a imprensa isso. A prisão já aconteceu há uns 2 meses atrás, se não me engano, 1 mês e meio. Mas a imprensa teve acesso e divulgou o plano do crime organizado. E o cara foi preso, esse daí apontado como o responsável por cometer um atentado contra a minha vida, foi preso com 2 fuzis, sendo deles uma MAG, que é um fuzil 762 com tripé que dá rajada, enfim, com mais de 2.000 munições, mas a gente não vai parar, a gente está só começando, pelo contrário, nós estamos apenas começando. A hora que a gente implementar o nosso programa Muralha Paulista, com software de inteligência artificial que vai detectar qualquer atitude criminosa, vai ter reconhecimento facial, o prejuízo vai continuar sendo maior ainda para o crime organizado. São Paulo precisa disso. Nosso estado precisa disso. Ô, Derrit, deixa eu perguntar uma coisa, falando nisso, você está falando de dinheiro, até não está na pauta aqui a pergunta, me surgiu. É só ir atrás do dinheiro, né? Então, assim, a circulação de dinheiro vivo na economia brasileira, no mundo, está acabando. Está bem próximo, acho, não sei se dura mais 5 anos. Então, basicamente, o que eu entendo, né, eu trabalho no mercado financeiro, o que eu entendo como básico o cara foi lá e sacou 100 mil em dinheiro. Por que alguém saca 100 mil reais em dinheiro?
hoje. Então, assim, Ferri, mas isso é coisa da tua cabeça. Mas assim, por que alguém saca 200 mil, 300 mil em dinheiro? Então, assim, provavelmente no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, não tenham 1.000 saques por dia de 100 mil reais, 200 mil reais. E o crime organizado, para se movimentar, ele tem que usar, ainda deve usar muito dinheiro vivo. Tu não conseguiria, hoje, com o teu poder, pedir para os bancos a relação de quem está sacando dinheiro, porque daí ali é muito fácil de tu ter uma suspeita de criminalidade, né? Uhum. Não, a gente consegue sim, mas a lavagem de dinheiro do crime não vem daí, né? O criminoso que... o processo é o inverso, na verdade. Esse volume de recurso em espécie, ele é proveniente do tráfico. E daí o caminho é inverso. Eles tentam fazer a lavagem de dinheiro a partir dali, criando empresas de fachada e fazendo passar por várias empresas Mas até ele chegar... tem que depositar. Aí sim, não é no saque, é no depósito. Depósito. A gente faz isso. Agora não posso ficar revelando muita coisa, não. Não, beleza. Tu acha Mas que a gente faz. O Tarcísio, um dos pilares do governo Tarcísio, né, da candidatura, inclusive ele lançou a candidatura lá no TC, né, que é a entrevista mais assistida dele no YouTube, são 5 milhões de views, né, quando ele lançou a candidatura, inclusive naquele momento eu perguntei se ele ia privatizar a Sabesp, ele falou, vamos privatizar a Sabesp naquele dia, né, teve um impulso até na Bolsa, e encontrei com ele lá no CIPEC, ele falou, viu, te disse que ia privatizar a Sabesp. Um dos pilares do governo dele, da campanha dele, é tirar as câmeras policiais dos policiais, né. Fala um pouco sobre isso, porque é uma polêmica, né, a esquerda diz que que os policiais são mais agressivos. Acho que pode permear também essa resposta falando sobre violência policial, né? Claro. Eu mudei a minha opinião com relação às câmeras, acho que o governador também. Em que sentido? Aquela velha expressão de fazer do limão uma limonada. Primeiro, existe uma pressão absurda, né? De N órgãos aí que não tem voto na urna, mas que ficam pressionando, dando decisões judiciais, dizendo como o gestor tem que adotar determinada política pública. Mas vamos ao que interessa. A câmera corporal da gestão anterior, contratada pela gestão anterior, ela tinha única e exclusivamente a função de fiscalizar o policial. Ponto. E a gente viu nessa oportunidade de mudança, a gente criar uma nova ferramenta de proteção ao policial, de combater a mobilidade criminal, integrar o nosso programa da Muralha Paulista com mais funcionalidades. E a gente abriu um novo edital de licitação do momento de encerramento do último edital. Então, as novas câmeras corporais, inclusive estamos fazendo teste de conceito, a vencedora foi a Motorola, ela vem, além de monitorar, de gravar determinadas ocorrências, nós criamos os filtros, quando que ela tem que estar ligada, quando que vai estar desligada. O policial aciona o liga e desliga, mas também pode ser acionado remotamente por um sistema de compliance na central de operações. Quando ele estiver em atendimento de ocorrência, obrigatoriamente vai estar ligada em qualquer interação humana, mas a gente vai colocar a câmera para fazer reconhecimento facial de indivíduo procurado pela justiça. Essa câmera vai fazer leitura de placa de veículo. Se for veículo roubado, furtado, vai emitir um alerta. Essa câmera, ela vai funcionar também como um radiocomunicador, ou seja, um radiotransmissor do policial, um HT, coisa que não tinha nenhuma dessas funcionalidades. Até porque, quando houve a licitação, segundo consta, só tinha uma empresa que fornecia aquele produto que foi licitado. Para nós aqui, nós tivemos 9 participantes, salvo engano. Dependendo do governo, tem menos gente ofertando ou mais, né? Exato. E o contrato caiu em média de 850, 870 reais, salvo engano, contrato anterior, para uma média de 300 reais por câmera por mês. Então a gente entregou muito mais funcionalidades, com um custo quase 1/3 do valor, integrando com o sistema de tecnologia e protegendo de fato o policial, algo que vai proteger o policial e vai viabilizar. Tem um vídeo de um policial que toma um tiro no colete e a arma dele cai no chão, aqui na área do Paraisópolis, que é muito forte, mas o policial fica desesperado, ele não consegue pedir apoio. Foi daí que nós tivemos a sugestão de incorporar o radiocomunicador. Quando, infelizmente, o soldado Cosmo faleceu, o policial da rota faleceu no litoral, numa troca de tiros, o criminoso aparece no vídeo, mas aquela imagem não serviu para nada. Se tivesse um analítica ali de reconhecimento facial, a gente teria identificado e qualificado o cara na hora. Na China, nas capitais, tem câmera por tudo, né? Então tem uma empresa lá que eu até visitei, agora me faltou o nome, e a criminalidade despencou,
porque as câmeras reconhecem os criminosos caminhando nas ruas. Vocês pretendem entupir a cidade de câmera aqui para reconhecer as pessoas? Não vai... os esquerdistas vão dizer que isso aí vai tirar a liberdade deles, né? Eu acho que só tira a liberdade de vagabundo, porque eu não tô preocupado se estão sabendo onde eu tô ou não tô. Perfeito. E o objetivo das forças... Mas existe uma intenção de vocês de entupir a cidade? Não, é o nosso plano. Mas ao invés da gente entupir com câmera, a gente vai fazer algo, me permita a ousadia de falar mais inteligente. Por quê? Porque eu vou linkar o privado com o público. Por que eu vou gastar centenas de milhões de reais com sensores, são câmeras, se eu já tenho um mercado privado gigantesco com um monte de câmera funcionando? Eu vou ofertar a possibilidade para o setor privado. Vocês querem mandar para mim as imagens, os sensores de vocês? Aí eu vou trabalhar no Analytics, em nuvem, e vou rodar o meu software de inteligência. Isso, basicamente, está previsto em um artigo da Muralha Paulista, que é o decreto que o governador vai assinar. Eu economizo centenas de milhões de reais e faz com que da noite pro dia eu tenha milhares de câmeras funcionando a nosso favor. Mas tu vai ter, por exemplo, se tu tiver aí 20 mil câmeras, tu identifica na hora o cara. Quando o cara vai te mandar a imagem, isso tem um delay. Nada, na hora. Roda na hora. Hoje tem ferramentas aí que o mercado oferece, isso vai ser aberto para licitação, que é praticamente tempo real, tudo isso. E os alertas também. E detalhe, eu gero filtro. Eu coloco no filtro que tipo de alerta eu quero ter. Por exemplo, uma briga generalizada, indivíduo com arma na mão, tudo isso pode ser alerta enviado para as forças policiais. Então, a tendência é que com o programa Muralha Paulista a gente vai reduzir bastante a criminalidade aqui em São Paulo também. E mesmo que alguns setores tratem o tema de forma ideológica, dizendo que, olha, vai monitorar a vida. Não, é somente para interesse de segurança pública e policial. Isso está previsto na LGPD, dentro dos limites do que a Lei Geral de Proteção de Dados nos autoriza a fazer. Então... Ô, Derrit, verdade que o PCC está realmente em todos os lugares, governo, imprensa, justiça, polícia, etc. Ah, cara, eles estão, senão não seria organização criminosa, eles estão infiltrados em muitas instituições. Agora, em todas, eu acho que é complicado. Tem um outro caso de desvio de conduta dos policiais? Tem, mas quando a gente identifica, eu tenho o devido processo legal, claro, mas é expulsão e demissão garantida. Para qualquer desvio de conduta, ainda mais envolvimento com crime organizado. Tá. Agora, os outros setores, cara, eles se infiltraram bastante. Nós tivemos operação no transporte municipal, como eu mencionei aqui. Tem um inquérito grande mesmo, que está investigando a lavagem de dinheiro com postos de combustíveis, que envolve o PCC, e a gente vai atrás até o final. Assim, o que o pessoal percebeu já na nossa gestão é a mudança de comportamento e que a gente não tem medo de enfrentar o desafio, né? Agora eles, de fato, se infiltraram, inclusive na política. Inclusive financiando candidaturas. Ai, tá proibido falar isso. Não tá proibido, não. Porque nós temos operação de inteligência acontecendo nesse exato momento. Deixa eu te perguntar, então, sobre... Ontem teve o Roda Viva e a gente teve a entrevista do Pablo Marçal, que é acusado, né? Que várias vezes estão dizendo que o partido dele, vários integrantes do PCC. E essa conversa... Uma conversa antiga, né, Derrit? Tipo, tem não sei quantos integrantes do PCC, ninguém nunca vai preso, né? O Brasil é o país que só pobre vai preso. Vamos falar a verdade aqui, né? Quando que algum político ligado ao PCC foi preso, foi identificado? Não foi, nunca vi, né? Então, assim, eu acho até uma irresponsabilidade falar que alguém é ligado ao PCC, porque ninguém é preso, ninguém é... Fala um pouco sobre isso, porque... né, a pauta eleitoral hoje da cidade de São Paulo, do Boulos, da Tabata e de todos os candidatos, parece que o Datena desistiu agora, aí parece que a última informação vai renunciar, né, para poder ter segundo turno, senão não vai ter segundo turno. Mas fala um pouco sobre, alguém já foi identificado, algum político realmente de algum partido foi identificado por vocês ou na política, PCC? Olha, o que eu garanto assim, da nossa parte, eu não tenho problema em fazer investigações e que envolvam políticos, mas assim, é zero meu problema, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas eles não têm foro privilegiado? Não, aí o que acontece é o seguinte, se estiver falando de Congresso Nacional, sim. Então, em determinado momento de alguma investigação nossa, identificou ter participação de deputado federal ou senador, de fato, aí o responsável por tocar inquérito, investigar, é o STF diretamente, coisa que eu sou contra, inclusive, o chamado foro privilegiado.
Agora, que o PCC ele financia candidaturas, isso daí já foi objeto até de delação premiada no STF. Que o PCC tinha um caixa de 100 milhões de reais para financiar e apontar candidatos que deveriam ser apoiados, enfim, via de regra por partidos de esquerda, né, na época. Agora, o que a gente está fazendo aqui? Independente do combate ao crime organizado, as polícias estão garantindo o direito de cada candidato de fazer suas campanhas em qualquer local. Não existe que lá na periferia tal só entra o partido A, B ou C negativo. Tanto é que a gente está enviando, fazendo operações com as viaturas do policiamento ostensivo da Polícia Militar para garantir que o candidato da direita, da esquerda, do centro, qualquer um deles, possa realmente fazer campanha, que não exista nenhum território que só entre o partido A, B ou C. Eu tive dificuldade, na época como deputado, disse que o 22 não pode entrar porque é o partido do deputado lá que aprovou o fim da saída temporária de preço. Isso não pode acontecer. Enfim. Agora, o envolvimento do PCC com a política não é algo que trouxe, de fato, uma grande operação e que desmistificou, mas eu não duvido que isso possa acontecer, inclusive na nossa gestão. Se tiver comprovação, a gente vai tocar para frente. Deixa eu perguntar uma coisa. A percepção das pessoas quanto à segurança pública em qualquer cidade, em qualquer lugar no Brasil, é ruim. A gente tem uma a cada 3 paulistanos já tiveram um celular roubado. Como mudar a percepção das pessoas? Porque eu percebo que vocês estão fazendo um trabalho muito sério e muito efetivo. Está dando certo o trabalho de vocês. Os números comprovam, né? Os números comprovam. A gente está com a menor... Mas como... Entendi. Mas como transformar o número em percepção? Em percepção. Essa é a pergunta, porque o presidente Bolsonaro fez muita coisa legal. Só que a comunicação era uma bosta. Né? Então, ele acabou caindo por causa do problema de comunicação. E eu fui um grande combatente disso por anos no governo, né? Inclusive, falei para o Tarcísio várias vezes, gente, pelo amor de Deus, né? Como mudar a percepção das pessoas? Como fazer isso de forma que as pessoas consigam enxergar que nós estamos evoluindo? Olha, assim, o mais importante é que o que a gente projetou para final de 25... Em termos de números, a gente está conseguindo alcançar com 1 ano e meio de gestão. A gente teve agora a menor taxa de roubos da história, menor taxa de homicídios da história do estado de São Paulo, né? Ninguém sabe disso, Derrite. Então, eu sei. Para você ter uma ideia, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes em São Paulo, no ano passado, foi 5,64 para 100 mil habitantes. Vou te mandar depois isso aí. São Paulo voltou a ocupar a primeira posição. O índice americano é 5,69. A redução de roubos na área central de São Paulo é de 60% de redução de roubo. Rudolph Giuliani entrou para a história com tolerância zero no combate ao crime com redução de 30% de roubo. Qual que é o nosso grande desafio? Primeiro, que por conta do fenômeno das redes sociais, a tragédia é explorada de maneira exponencial. Então é um roubo de celular que acontece em Perdizes, no Brooklyn ou na Avenida Paulista, que hoje caiu bastante também por conta do reforço do efetivo, acaba gerando os programas televisivos ou a rede social, aquele clamor e aquela onda de insegurança pública. Para atacar a percepção, está dentro do nosso cronograma da gestão dos 4 anos de aumento de efetivo, com mais de 23.500 policiais a mais contratados ao longo da gestão, instalações de novas bases policiais, reaproveitamento de veteranos para o serviço administrativo. Então, eu não quero policial combatente trabalhando na administração. Eu vou recontratar veterano para fazer serviço administrativo, 5 mil até o final da gestão, e colocar 5 mil novos policiais. Tu acha que a ostensividade ajuda na contenção? Mas muito. E além disso, a utilização da tecnologia. Quando a gente utilizar a tecnologia, tiver aumento de efetivo policial, ostensividade, novas bases, mais viatura rodando, investimento alto em motocicletas, que deu certo no centro. Nós criamos uma companhia Rocan no BAEP do centro com 80 motocicletas policiais. A gente inundou o centro de moto. Eu vou fazer isso na Faria Lima, vou fazer isso no Brooklyn. Só que o processo de formação de um policial, entre o concurso, a formação e entregar na ponta da linha, são 2 anos. Então, o nosso boom de efetivo vai ser final de 2025. Tu acha que a esquerda é leniente com a criminalidade? Eles têm uma visão romântica, né? Que o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade. Ele entrou nesse meio porque de onde ele nasceu. Então, mentira. Isso é... E nós adotamos a teoria econômica do crime. O criminoso ele entra para a vida delituosa porque ele tem vantagem econômica em cometer um crime, sabendo que a chance dele ser preso ela é baixa, e quando preso, ele tem uma infinidade de benefícios
durante, que eu já mencionei aqui, audiência de custódia, visita íntima, saída temporária, e por aí vai. Uma das coisas que a gente vê bastante no Brasil é uma briga por colher os louros das políticas, né? Eu acho que um exemplo muito claro disso são as enchentes do Rio Grande do Sul, com, enfim, o governo federal e o Eduardo Leite lá brigando por quem que vai reconstruir e tal, o Estado. Eu queria perguntar como que é hoje, dada, lógico, a vertente política do Tarcísio e do governo federal, como é que é essa integração entre na segurança pública do Estado com o ente federal e o que pode melhorar nesse sentido? Olha, o governo federal teria a obrigação de realizar um trabalho coordenado entre todos os estados para combater o crime organizado. Mas qual que é o plano do governo federal em combater o crime organizado? Você conhece? Não conheço. Não conhece porque não tem. Eles não sabem. Eles não sabem nem onde Acho que começar. eles não sabem ou eles não querem? Os dois, talvez, não sei. Mas quer ver? Vou te dar um dado aqui. A nossa faixa de fronteira... Só que política, eu escrevi aqui, é a arte de se relacionar. Não, sem dúvida. Eu tenho uma relação institucional, tanto principalmente com o Lewandowski, que tem as reuniões lá com o ministro. Tem reunião, eu vou lá ouvir, etc e tal. Vamos pensar assim, o que é competência do governo federal? Com base na informação que nós não temos nenhuma fazenda produzindo cocaína no Brasil, e que os produtores de cocaína são os países andinos, nossos vizinhos aqui, existe por conta da lei uma coisa chamada faixa de fronteira, 100 km para cá, 100 para lá, em alguns estados 50 km, que é de responsabilidade do governo federal. Se o governo federal falou-se aí numa PEC de ampliação dos poderes da Polícia Rodoviária Federal para atuar nos estados, se o governo federal quer tanto combater o crime organizado, eu vou dar uma sugestão para o governo federal. Utilize essa faixa de fronteira, que se a gente for somar, seria o segundo maior estado do Brasil, acho que menor somente que o Amazonas, mas que não existe política pública nenhuma de combate à entrada de armas, de drogas no Brasil por parte do governo federal. Não precisa tentar invadir a competência dos estados para combater o crime organizado. Sabendo que o crime organizado tem como sua fonte principal de receita o tráfico de drogas e o tráfico internacional, por que não criar um programa de policiamento nas fronteiras? Pelo contrário, eu soube que a PRF, que tinha uma tropa especializada em fronteira na gestão passada, essa tropa foi desmobilizada. Foi uma política pública descontinuada. Então, tudo me leva a crer que ou não tem tanta segurança no tema, tanta prioridade, ou não tem interesse em combater o crime organizado. O STF avança a passos largos para descriminalizar a maconha. Tu é favorável? É um absurdo isso, né? Tu acha que maconha é a porta de entrada para as outras drogas? Claro, não vou falar nem da questão... Claro? Tu acha que claro? Sem dúvida alguma. Segurança pública? Quase nada. Mas... Coleta acha que não. A questão da maconha, não vou nem falar do aspecto de fisiologia, porque eu não sou médico, mas do mal que faz para a saúde. Mas a questão é a seguinte, existe uma cadeia lista produzindo maconha no Brasil? Qual a empresa que produz, paga imposto, gera emprego? Tem? Não tem. Então uma decisão como essa fortalece quem? O crime organizado. Isso é a maior aberração de todas e pouca gente fala sobre isso. A gente pode até discutir o tema no segundo plano. Tu acha que os ministros dão tapinha? Não, acho que não. Aí já é exagero, talvez, né? Mas eu acho que falta encarar esse problema com a devida seriedade que exige, que nós temos que discutir. Mas peraí, uma decisão como essa, se não existe uma cadeia lista produzindo... Mas tu é contra por princípios ou como entendido da segurança pública? Cara, tecnicamente falando... Se você Tecnicamente? Vai na Cracolândia e pergunta qual foi a primeira droga que cada um daqueles caras usaram. Ué, mas o Coleta diz que não. Mas vai ver que Coleta não Ele deu não um rolê na Cracolândia. É que ele não entende. Não, agora, veja bem, eu também não sou contra a utilização do canabidiol para tratar criança com autismo, também não sou contra. Eu tenho um amigo que tem 2 filhos autistas, que ele tem que importar, não sei se da Europa ou dos Estados Unidos, para o tratamento. Funciona mesmo. Uma coisa completamente diferente do que você permitir que o crime organizado ou que o criminoso com 40, 60 gramas de maconha, que pelas contas aí de alguns... amigos que fizeram, dá cerca de 130 cigarros de maconha, abordar o traficante lá e falar, não, eu sou usuário. Mas isso... 130, pode transportar. Alô, você que é maconheiro, vocês podem carregar quanto? 130 baseados. Pode em outro estado, porque se a gente pegar, vai pro DP e vai ser preso. Depois vai recorrer lá pode recorrer ao STF, porque fica à vontade. Lá eles têm foro privilegiado para... eu acho que o ponto aí, não sei se você concorda, é que isso deveria ser um debate do Congresso Nacional. Com certeza. Não tenha dúvida nenhuma.
Porque a gente tem exemplos bem positivos lá fora, né? Não, e a gente falou... Para que serve o Congresso hoje? Se ele não legisla, se o STF legisla, o que aconteceu com o Brasil? Cara, eu sou deputado, eu fico revoltado com isso, porque a leniência, a negligência, talvez a palavra mais adequada, do Congresso Nacional faz com que o ativismo judicial impere no Brasil. E essa questão do foro privilegiado está muito ligada a isso. Veja bem, se eu tenho uma Suprema Corte que é responsável por tocar inquéritos contra deputados e senadores, se os senadores são os responsáveis por aprovar e encaminhar impeachment de membros... Então fica aquela relação que não faz bem para a nação, né? Ô, Derrite, deixa eu perguntar uma coisa agora, mudando de alhos para bugalhos. De saco pra mala? De saco para mala. Nos Estados Unidos tem o lobista. Lobista nos Estados Unidos, ele é... Uma profissão, uma né? profissão legalizada. E aqui no Brasil, o que acontece com a maioria dos deputados lá que fazem negócios, alguns são escusos, outros são lobby. Né? Tu não acha que a gente tinha que avançar na pauta de legalizar o lobby? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou propor lá para a Sabesp algo que reduza a conta dos usuários. Né? E isso, eu como empresário, vou receber lá uma comissão por ter apresentado esse negócio que não é ilegal. É bom para a empresa, para a Sabesp, bom para os usuários, bom para o serviço público e bom para mim, como empresário, que tive a ideia de oferecer e fornecer esse serviço. Tu não acha que a gente tinha que avançar na pauta que ia reduzir muitos problemas do Brasil, essa pauta do lobby, que nos Estados Unidos é uma profissão? Eu vou te apresentar um negócio e por isso eu vou ganhar uma comissão. Tu acha que a gente não deveria avançar nessa pauta? Sim, sem dúvida. Acho que esse nome lobby ou lobista acabou se tornando uma figura pejorativa no Brasil, né? Mas tudo que vem para favorecer o interesse público, acho que tem que ser encarado com a devida seriedade. Se é para o bem público, se é melhor para a nação, não importa se você está trabalhando para o setor A, B ou C. E outra, eu não vejo problema de qualquer profissão de receber licitamente o recurso, que eu sou contra recurso ilícito, em especial do crime. Agora, isso no Congresso é algo que acaba, como você falou, o que deveria ser um representante do povo. No meu caso, imagina que eu entrei com a bandeira da segurança pública. Eu não tive nenhum apoiador. Por exemplo, tu foi para os Estados Unidos, conheceu o pessoal da Motorola, eles vieram aqui e apresentaram uma proposta melhor. Tu não ganhou nada por isso. Daqui a pouco estão te acusando de alguma coisa, entendeu? Tu não acha que isso tem que ser colocado às claras? Porque às vezes a gente, né, eu até falei pro Marçal isso, eu falei, cara, tu te prepara. Se tu ganhar a prefeitura, tu vai ver o que os caras vão te perseguir durante 5 anos. Mas eu não fui para os Estados Unidos, nem conheci o pessoal da Motorola. Motorola. Eu sei, mas eu tô te dando um exemplo. Não, sei, mas eu tomo essa precaução justamente por isso. O processo de licitação que envolveu as 9 empresas, eu não recebo nem empresa para falar comigo. Às vezes, caras muito bons, caras sérios, justamente com receio do... Porque pode... Se esse cara participar de um processo licitatório, eu posso ser acusado. O Derrite favoreceu A, B ou C. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Ontem eu recebi um print do chat GTP, sabe aquele? Na internet agora famoso. E aí lá um seguidor meu colocou quais são os princípios fundamentais de identificação de uma ditadura. Eram 4. Perseguir jornalistas, presos políticos, exilados políticos, perseguição de opositores políticos nas redes sociais. Tu acha que o Brasil vive uma ditadura hoje? Tá difícil, né? A gente tem que combater com muita inteligência o momento que a gente está vivendo. A gente precisa de uma liderança política forte para mudar o rumo do nosso país. Infelizmente, nós perdemos a eleição. E isso proporcionou esse ambiente de insegurança jurídica. Então, a gente tem uma máxima que decisão judicial ela tem que ser cumprida. O STF diz o contrário. Diz que tem uma decisão lá de 1996 que decisão ilegal não deve ser cumprida. Você sabe que no Código Penal Militar existe uma coisa que fala exatamente sobre isso, né? Que ordem deve ser cumprida, a ordem legal não deve ser cumprida. Então, se um superior hierárquico determinar alguma coisa para um subordinado, se for algo ilegal
o militar aprende desde cedo e pratica, né? Que não pode nem deve ser cumprida. Mas, gente, a gente tem que focar e vencer com os meios democráticos. Deixa eu mudar a pauta aqui, que essa pauta é complicada, a gente vai ser preso aqui. Acho que não. Nunca duvide, né? A minha mãe fala, não fala nesses caras, que daqui a pouco tu vai ser preso. Eu falei, mãe, tu vai me visitar na cadeia? Começou a chorar. Coitado. É assim o Brasil com medo, né? Deixa eu te perguntar, tu é o herdeiro político do Tarcísio. Se o Bolsonaro está inelegível. Tarcísio, nas bolsas de apostas da Faria Lima, né, é o candidato favorito para disputar o pleito eleitoral de 2026. Se o Bolsonaro não estiver elegível em 2026, quem tu acha que vai ser o sucessor que vai disputar a presidência como representante da direita? Tem vários nomes aí no Brasil hoje, né? Mas acho que o Tarcísio, pela ligação, né? Pelo trabalho, pelo que está apresentando aqui em São Paulo, acho que é o concorrente mais forte, mais ligado ao presidente. Mas você tem o Caiado, tem o Zema, tem o Ratinho, que é muito bom também. Acho que o segredo são todos esses se unirem em torno de um nome só. É claro que a figura do Tarcísio talvez fosse o mais forte para concorrer contra o atual governo, né? Então, eu acho que tem tudo para uma... Agora, precisa saber calcular exatamente, com base em pesquisa, né? Se o ambiente vai estar favorável e se realmente ele tem chance. Ou se unir com alguém que venha somar votos, né? Que eu acho que talvez isso tenha sido um erro nosso, né? Do presidente Bolsonaro com o general, que assim, é algo que não trouxe votos para o presidente Bolsonaro, né? De repente a Tereza Cristina teria sido o nome, mas assim... Nem me fala. Depois eu tenho uma lista aqui. Então, mas isso não é uma crítica, é uma autoanálise, porque eu pertenço a esse grupo político, como você mencionou, da direita, do conservadorismo. Num primeiro momento eu não fico pensando em, tô trabalhando pensando num resultado político lá na frente, mas eu acho que é consequência de tudo que a gente produzir como resultado. O resultado, ele é inevitável para... E, claro, eu tinha uma prospecção de, eventualmente, se o governador Tarcísio concorresse à reeleição, tentar uma das 2 vagas do Senado Federal. Eu estou no 2º mandato como deputado federal, quem sabe no Senado o meu voto pese mais, eu consigo contribuir e promover a reforma do sistema de justiça criminal. Mas no executivo você não pensa? Não, vai depender. Se o grupo político que eu pertenço e o Tarcísio for candidato a presidente da República, o meu nome acho que naturalmente pode surgir para governador. E se essa for a decisão do grupo, eu tô pronto. Tem meu voto, Derrite. Deixa eu te perguntar sobre o novo momento político no Brasil, que é capitaneado por Pablo Marçal. Figuraça, hein? Pablo Marçal, ele inovou no sistema político de comunicação, né, com todas as técnicas. TikTokers, né? Ele tiktokanizou a política com cortes. Ele é um fenômeno da rede social, né? Um fenômeno das redes sociais, né? Eu já dizia isso. E agora, tu acha que o TSE vai mudar as regras eleitorais depois da tiktokinização das eleições? Porque o que aconteceu foi o seguinte, ontem assisti o debate, parecia um adulto contra crianças no debate. E ao longo do debate foram disparados, se não me engano, 20 cortes. Ao longo durante o debate. Durante a entrevista foram 20 cortes colocados no ar, com milhões de impressões, o que levaram 600 mil pessoas a assistirem ao vivo Roda Viva ontem à meia-noite. Caraca. Isso nada é do que uma engenharia social. Tu acha que o TSE vai coibir e mudar as regras eleitorais depois das eleições de São Paulo? Eu espero que não, até porque você é um dos prejudicados. Eu não tenho o engajamento que o Pablo Marçal tem, acho que ninguém tem, mas eu fui eleito graças à rede social. Como eu mencionei para vocês, eu tinha uma rede social ali, o Facebook principalmente, na época não existia Instagram. Foi velho isso aí, do Orkut. Não, eu comecei com o Facebook lá atrás, em 2012 talvez, e depois veio o Instagram, então eu acho que se vier qualquer tipo de regulamentação proibindo o uso da rede social, vai ser um retrocesso muito grande. Não pensando especificamente no Pablo Marçal, que é um fenômeno, e a gente sabe disso, mas é antidemocrático, no mínimo, né? Deixa eu perguntar sobre... Eu queria seguir no Marçal, porque tem uma pergunta, uma coisa que... o Marçal esteve aqui no podcast, a gente perguntou para ele sobre Cracolândia, e uma coisa que ele afirmou aqui é que a Cracolândia ela só existe porque tem um fluxo maior de gente chegando do que gente saindo da Cracolândia. E que parte disso vem das cidades do interior.
Então eu queria, para você como secretário de Segurança Pública, saber, existe esse fluxo de gente, gente, moradores de rua, usuários de droga, que saem do interior e são largados no centro de São Paulo, alimentando ainda mais esse terrível problema que é a Cracolândia? Em parte ele tem certa razão nisso, no que ele fala de mais gente entrando do que saindo. Mas é bem mais complexo do que parece. O ecossistema criminoso que existe lá é um ambiente favorável para degradação, em todos os sentidos, degradação humana, degradação imobiliária, e o crime organizado promoveu isso. A depreciação imobiliária ali, por conta da Cracolândia, os comércios que foram fechados. E como eu falei, durante um ano de investigação da Polícia Civil, a gente descobriu como que esse ecossistema funciona. Então o objetivo principal ali é a lavagem de dinheiro do tráfico do centro de São Paulo, do PCC, utilizando os hotéis, essas 78 hotéis e hospedarias que foram fechados depois da Operação Downtown, depois da Operação Saúde e Dignidade, que já foi uma operação multi-agências, com o Ministério Público, com outros órgãos. E a gente tem que dividir quem é traficante, quem é usuário e quem é morador de rua. Só que ali é um ambiente propício para o cara se esconder. O que nós fizemos na nossa gestão, que foi inovador, a gente qualificou um por um. Todo mundo que está lá tem nome e sobrenome, a gente sabe quem que é. A gente prendeu 1.800 traficantes na Cracolândia do início da nossa gestão para cá. Mas quantas pessoas tem na Cracolândia hoje? Quando a gente começou a gestão, à noite, que é o período de maior movimentação, tinha 1.400 e durante o dia tinha 700. Não, eu tô falando pessoas, não traficantes. Pessoas. Ah, tá. É isso que eu tô falando. E a gente hoje está com fluxo aí de no máximo 800 à noite e 400 de dia. Então é uma redução drástica já. Por quê? Porque ali não se tornou um ambiente favorável, porque a polícia está toda hora, através da Operação Resgate da Polícia Civil, que são os DPs da área central rotineiros, que fazem o trabalho da primeira seccional centro, Dr. Jair Ortiz. Operação Impacto da Polícia Militar, aumentamos o efetivo lá e contivemos a crise, que era espalhada para um monte de lugar. Contivemos ali, vamos qualificar um por um. Aí vem um próximo passo para a resolução da Cracolândia. Depois que a gente qualificou nome e sobrenome, a gente percebeu que cerca de 60% dos indivíduos que estão lá estão descumprindo medidas judiciais. O que isso significa? Ou ele está cumprindo pena no regime aberto, não poderia estar ali. Ou ele está fora da comarca de execução criminal dele, pode ser no interior, como você mencionou, ou ele tem algum tipo de medida cautelar judiciária que ele não poderia estar ali no centro. Por exemplo, foi preso por furto, por roubo na região central, não pode frequentar as cenas abertas de uso, que tecnicamente a gente chama a região da Cracolândia. Desses 60% que estão descumprindo, nada é feito com ele. Qual é a nossa proposta para o Poder Judiciário? Um acordo de cooperação está sob análise lá, para que a gente possa pegar esse cara e conduzi-lo coercitivamente até o sistema prisional, porque está descumprindo uma medida judicial. Aí vai dar uma limpada. Pô, 60% de 800 caras é o nosso objetivo. Agora, tem que separar quem é traficante de quem é usuário e precisa de um tratamento de desintoxicação e de quem é morador de rua. Mas como é que tu vai... O usuário não quer se tratar. Ele é viciado. Aí tem que ter a internação compulsória. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. A justiça no Brasil não permite isso. É aí que eu tô lutando politicamente para que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público nos ajude também. Ô Derrite, toda empresa, toda organização tem um líder. Quem é o líder do PCC? Tem um cara que manda. Marcola. É ele que manda? É, claro, há muitos anos. E abaixo dele tem um grupo de 7 indivíduos, que é um colegiado. Uma diretoria. Um colegiado. Todos eles estão conselho. presos, tá? Conselho de administração. Todos estão presos. E depois, abaixo desse, tem o grupo dos 14, e aí tem toda uma hierarquia entre eles. Por que eu tô... sabe que eu tenho uma ferramenta de trabalho aqui que chama X-Twitter, que eu uso pro mercado financeiro há anos, eu não tô podendo usar. Por que os criminosos podem usar o celular na prisão e eu não posso usar meu celular para acessar uma rede social? Boa pergunta. Difícil, né, para a gente responder algo que é inimaginável, né? Deixa eu te perguntar mais. Nayib Bukele, conhece esse cara? Conheço, fui convidado para a posse dele, não pude ir. Conta um pouco sobre... Tu acha que ele virou um ditador naquele negócio? Não, eu acho que ele aplicou a política de tolerância zero, necessária... Tu acha que o Brasil poderia entrar numa política de tolerância zero daquele estilo lá? Comparar El Salvador com o Brasil é complicado, né? A gente não pode ser também... dar uma resposta tão simples para um problema tão complexo. Não, era a mesma coisa, lá era... Agora, a ideia central, acho que não só pode, como deve ser aplicada aqui. Acho que um dia que um presidente... É favorável. 100%. O dia que um presidente da República falar assim, ó, aqui é política de tolerância, aí vem... Então o Tarcísio vai ser presidente, tu vai ser ministro da Segurança Pública, tu vai querer implementar tu vai querer Nayib Bukelizar aqui o Brasil.
Não, cara, a política de tolerância zero passa pela reforma do sistema de justiça criminal que eu estou defendendo, só que com outras palavras. Porque a reforma da justiça criminal tem que passar pelo Congresso. O Congresso não existe mais no Brasil. Imagina, essa foi uma falha da nossa gestão passada. A gente não aproveitou a maioria do Congresso para realmente aprovar temas relevantes para a segurança pública. O tema principal, que foi o fim da saída temporária de presos, teve um deputado sozinho lá praticamente que conseguiu aprovar. O PCC é muito maior do que o Comando Vermelho? Maior, bem maior. Eles se estruturaram e expandiram aí, romperam as fronteiras internacionais. Bem maior. Economicamente falando, muito maior. Gente, a gente tem uma agenda do secretário em breve. Então vamos para as últimas perguntas aqui, depois dar os presentes para ele. Qual o teu sonho grande, Derrit? Fazer com que o crime deixe de ser compensador para o criminoso no Brasil. Porque a reincidência criminal, Ferri, não é normal a gente prender 14, 15, 30 vezes, como nós prendemos, a Polícia Civil prendeu no Distrito Policial, no Campo Limpo, 30, pela 30ª vez o cara sendo preso por roubo, com um fuzil, 1000 munições, colete balístico. Eles têm, infelizmente, um ambiente muito favorável. E daí, Mas isso causa isso é culpa do PT? Não, isso é culpa de todos que tiveram o poder de mudar e não fizeram nada. E causa uma falsa sensação de que o problema é na polícia. Muito pelo contrário. Se hoje, especialmente em São Paulo, posso falar, a gente tem um ambiente que não extrapolou os limites aceitáveis, porque a polícia é muito boa aqui em São Paulo. Tem muito cara idealista ainda, porque trabalha sem segurança jurídica nenhuma. Ele prende o cara 30 vezes, o cara sai da prisão. Independente dessa questão, tem homens e mulheres extremamente corajosos e idealistas que continuam lutando para defender a sociedade. Não deixem de seguir o canal, deixar o like e acionar o sininho. Ó, o homem é bruto aqui, vai ser governador do estado, vai ver aqui, isso aqui é tiroteio, hein, Luan? Tu viu o que é? É o mais qualificado. Esse é o podcast dos formadores de opinião único. Sabe que todos os podcasts no Brasil são de esquerda, sabia disso? Não sabia, não. Porra, todos. Diz um que não é. O meu que eu tinha, Papo de Rota. Olha aí, Papo de Rota. Tive que acabar com o meu Papo de podcast. Rota, no final tu manda os caras pro inferno. Não, já foi essa época já. Esse é o podcast dos formadores de opinião. Todos os grandes empresários e políticos do Brasil cá assistem. Tá aqui Guilherme Derrit. Queria agradecer demais. Ele tem uma agenda complicadíssima que ele veio nos prestigiar aqui. A gente tem 3 minutos para agradecer ao Sérgio K, que é o nosso patrocinador, também a Minerva. O Derrit é um cliente do Sérgio K. O Derrit, cara, o Derrit hoje ele vai sair daqui, vai para uma reunião com o governador Tarcísio, vai resolver alguns pepinos Tarcísio, do estado. ele falou que vinha e não veio, não responde mais, tá com muita gente. Depois dessa reunião ele vai para casa fazer um churrasco com o Minerva Foods. Minerva Foods. Derrit, eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Foram pautas complicadas, complexas no Brasil que a gente vive aqui, né? Um Brasil que está num momento muito difícil, e eu queria te agradecer porque todas as perguntas, todas as respostas foram com muita coragem, porque não é fácil falar hoje, todas as pessoas estão um pouco reticentes, né, a comentar esse momento complicado que a gente está vivendo. Eu queria te agradecer demais, queria comentários finais aí pra gente falar dos patrocinadores. Não, eu agradeço a oportunidade, acho que é importante a gente falar o que está fazendo. Com certeza, muita gente que assistiu aqui não tinha dimensão que nós já batemos todos os recordes de apreensão de droga, apreensão de armas, menor taxa de homicídio da história, menor taxa de roubo, mas não estamos contentes e a gente vai melhorar cada vez mais a segurança pública do povo paulista. Hoje que tu tá indo lá para uma reunião com o governador, aproveita para falar sobre isso, que tem que comunicar isso, porque isso melhora demais os índices de aprovação. Com certeza. São Sérgio K, Minerva Foods, tá aqui um presente, a caneca do Café com Ferro, é famosa. Aquela câmera lá. Guilherme Derrit, a gente tem presentes aqui, porque aqui a gente não tem brinde. Não tem brinde, é presente aqui. Os patrocinadores dão presente, sabia disso, Lana? Presente, pega ali presente. Sabe que o Marçal veio aqui, ele já, no dia seguinte ele usou a camisa do Sérgio K no debate, e agora ele só usa essa camisa. A gente vai ter que mandar outra pra ele, porque parece que ele não tem outra roupa. Cara, é verdade, pô. O Derrit vai comer um Tibone. Ó, 19,2. tu faz churrasco ou não? Quando dá tempo eu faço. Não faço porra nenhuma. Daqui, mostra aí a Minerva Foods, nosso patrocinador. Alô, Edson Ticle. Estância 92. Cadê a caixa do... Cara, olha aqui, ó. Vou te dar o kit. Olha os presentes que os caras mandam aqui. É coisa boa, meu. Olha aí. Mais um kit da Estância 92. Top, hein? Pra fazer o seu churrasco. Olha aí. Guilherme Derrit. Boa, obrigado.
Futuro governador de São Paulo no Café com Ferri. Obrigado, sigam o canal, sigam @Guilherme Derrite. Até o próximo podcast. Obrigado pela sua audiência. Nós Valeu, estaremos pessoal. juntos. Abraço. Até a próxima.